A gente volta agora a falar sobre o plano de contingência do governo federal para as empresas afetadas pelo tarifaço de Donald Trump e também a tramitação dessa medida provisória no Congresso Nacional. Para isso, eu chamo agora Arnaldo Jardim, que é vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado federal pelo Cidadania. Seja muito bem-vindo, deputado. Prazer ter um senhor aqui. Alegria minha, Vitor, poder participar com vocês, fazer essa reflexão dessa medida tão importante diante de uma situação tão desafiadora. A nossa preocupação é que essas medidas possam rapidamente ter seu desdobramento, sua implementação, e, por outro lado, nos preocupa também, do ponto de vista do agro especificamente, que essas medidas possam chegar ao produtor. Afinal de contas, esse conjunto de medidas que reafirmo são boas, destaco, por exemplo, a reconsideração do Reintegra para que as empresas exportadoras possam se creditar de aquilo que tem de tributação. Destaco a reformulação do seguro exportação também como uma medida saudável, mas nos preocupa muito, e é o que nós estamos nesse instante estudando, é como fica a ponta do produtor. Veja só, você tem um determinado frigorífico que exportava a carne e ele precisa de apoio, mas haverá um rebaixamento do preço da arroba e isso repercute lá no pecuarista. Como ele poderá também receber um apoio? Você tem um desafio para a empresa que exporta o pescado, a comercializadora, a trade, a exportadora. Mas como é que fica ali naquele pescado que tem uma produção e que vai ter também dificuldade de colocação? As medidas anunciadas pelo governo de, durante 180 dias, ter uma alteração no critério de compra, permitir que estados e municípios, assim como a União, possam fazer compras de produtos alimentícios, é positiva, mas tem uma implementação que precisa ser acompanhada detalhadamente, porque senão o município vai comprar, aí tem problemas na licitação, o Tribunal de Contas vai questionar algum aspecto. Então, nós estamos, meu caro Vitor, nesse instante, terminando de fazer esse diagnóstico e preparando algumas medidas de sugestão ou emendas à medida provisória para que esse apoio chegue na ponta ao produtor. Deputado, e sobre a questão fiscal, isso porque a gente, com essa perspectiva de uma redução do ponto de vista arrecadatório e também um incremento dos repasses do Tesouro a esses fundos que vão ser utilizados para operacionalizar esse plano de contingência, a gente tem um impacto mensurado de 9 bilhões e meio de reais. O senhor acha considerável, o senhor acha o impacto mitigado em relação aos desafios setoriais? Queria uma análise do senhor acerca exatamente dos impactos para as contas públicas desse plano. Vitor, sempre é ruim quando você tem um custo adicional, quando você, com isso, tem um desequilíbrio naquilo que é a busca de você realmente não ter déficit aí nas contas públicas. Mas nós achamos, a minha opinião é bem clara, de que isso é compreensível. Recentemente, nós tivemos uma exceção, é para aquele socorro que a União fez com relação às pessoas que foram criminosamente zeladas pelo INSS, por aquele desconto. Aquele socorro ficou fora do cálculo. Nesse caso, achamos, é minha opinião, que isso também se justifica, porque quando é uma despesa continuada, aí tem uma outra conformação. Nesse caso, é um momento excepcional de uma situação muito específica, portanto, não cria uma despesa continuada. No meu entender, isso justifica que o impacto aí, do ponto de vista de déficit, do ponto de vista do equilíbrio fiscal, seja assimilado. Já mencionou, né, que então esse texto ele não deve encontrar muita resistência perante, inclusive, a Frente Parlamentar do Agro, né, que tem um número bastante expressivo de deputados. Eu queria entender, então, a partir dessas mudanças, portanto, já é possível a gente fazer uma previsão de quando essa medida provisória ela deve ser ratificada, a partir dessas alterações que o senhor comenta que devem ser propostas? Do ponto de vista de tempo, ainda não consigo fazer. Nesse instante, Vitor,
Nós estamos concentrados na elaboração das emendas que vamos apresentar. A intenção é aperfeiçoar o texto, a intenção é acompanhar a sua implementação. Quando há uma medida provisória, você bem sabe disso, mas é importante esclarecer para todos, ela já tem vigor imediato. Então, as medidas anunciadas, medida provisória publicada, elas já estão em vigor. O que tem aqui na Câmara, no Senado, no Congresso Nacional, são um aperfeiçoamento que nós buscaremos e depois aprová-la para que se torne definitiva. Mas ela produz efeitos desde já, particularmente com relação às compras. Aí nós vamos acompanhar a sua implementação, porque são alimentos perecíveis, são produtos que já estão prontos, portanto, nós temos um problema exato de carência, urgência, e buscaremos tratar disso, acompanhar a sua implementação. Deputado, a gente trouxe agora há pouco aqui uma entrevista exclusiva que o ministro Carlos Fávaro deu ao nosso repórter Danilo Moliterno, né, mostrando essa incursão do governo federal tentando e conseguindo abrir novos mercados para produtos brasileiros, né? Eu queria entender, na sua avaliação, esses produtos que são os mais afetados pelas tarifas, né, de 50%, que não entraram no rol de exceções, né, de quase 700 produtos, notadamente o café, a carne, eu queria entender o cacau, por exemplo, o café. Eu queria entender, o senhor vê a possibilidade, né, sendo bem específico, é claro, né, cada um tem a sua especificidade, mas desse escoamento dessas produções que seriam embarcadas para os Estados Unidos, há, por exemplo, essa abertura de mercado para o Vietnã. Eu queria entender como é que o senhor vê essa possibilidade do mercado se regular a partir desse novo cenário do comércio global proposto pelo presidente Donald Trump. Não há solução. Você é muito objetivo, Vitor, e franco, como acho que temos que ser numa situação como essa. Num momento como esse, não há como semear ilusões. Nós temos que ser muito pragmáticos. O mercado americano é insubstituível. Por isso que a nossa diretiva é negociar, negociar, negociar. Retirar todo o tom retórico, o máximo que pudermos, nos concentrar no aspecto comercial, insistir na busca de interação, de diálogo, reiteradas vezes e reiterados em todos os aspectos, né? Então, não temos dúvida sobre isso. Buscar novos mercados sempre é importante. Buscar novos mercados não é algo que acontece do dia para a noite, isso é uma construção, isso demanda, inclusive, questões de logística, de estrutura, tá certo? O volume hoje que nós exportamos, 8 milhões de sacas de café para os Estados Unidos, ela não tem mercado que possa suprir isso. Alguns países funcionar como entrepostos para depois chegar ao mercado americano, também não podemos ter ilusão com relação a isso. Vamos pegar o próprio caso do Vietnã, mencionado por você. Na negociação que o Vietnã fez com os Estados Unidos, a tarifa ficou em torno de 24 e há uma sanção muito rigorosa no acordo dos Estados Unidos com o Vietnã, se o Vietnã for entreposto, ou seja, se passar por lá medida, mercadoria para chegar ao mercado americano. Eles nem estavam preocupados conosco, como fizeram isso ser incluído no acordo. Estavam preocupados que a China, muito mais próxima, utilizasse o Vietnã para passar produtos por lá para chegar aos Estados Unidos. Então, buscar mercados é ótimo. Complementar isso, devemos fazê-lo. Agora é negociar, negociar, porque o mercado americano não tem substitutos. E qualquer substituição no comércio internacional demanda logística de portos, todo um critério que não se resolve do dia para a noite. Deputado, algumas justificativas para esse tarifaço, né, apresentadas por Donald Trump, que tangem exatamente ao funcionamento independente das instituições brasileiras, como no caso do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, né? Essa foi uma das justificativas apresentadas por Donald Trump. Isso seria inegociável, mas eu queria entender exatamente o que estaria na mesa das autoridades brasileiras, do governo Lula, dos seus negociadores, para que a gestão de Donald Trump pudesse reverter ou rever pelo menos boa parte desses produtos e a gente consolidasse um acordo comercial com os norte-americanos. Olha, Vitor, nesse mercado internacional,
há muita retórica e há ação objetiva. Trump colocou na mesa com outros países outras questões também. Eu acho que o Brasil deve se concentrar, é a nossa posição da FPA, na negociação comercial. Outros aspectos não podem ser trazidos aí à baila. Acho que por aí nós nunca chegaremos a bom termo. E na parte comercial há muito a se fazer. Recentemente, o encarregado de governo dos Estados Unidos disse que os Estados Unidos têm interesse em ter uma clara posição, diálogo sobre a questão de terras raras, minerais críticos e estratégicos. Eu, até por circunstâncias aí, eu sou o relator dessa matéria aqui na Câmara. Nós estamos prestes a apresentar uma proposta e legislar sobre isso. O Brasil tem outros atributos, o Brasil tem outros produtos, né? Então, nós devemos nos concentrar na discussão comercial e eu acho que ela acabará prevalecendo. Na própria isenção que nós conseguimos, muito importante, que foi para o suco de laranja, por exemplo, foram os nossos contrapartes americanos que tiveram um protagonismo muito grande nisso. Há toda uma cadeia lá nos Estados Unidos que depende do nosso café. Nosso café é misturado com outros de outras origens, forma um blend daquilo que é oferecido. O recrudescimento de preços do nosso café, da própria carne, que é base para o hambúrguer. Hoje, a produção americana de carnes não é suficiente para o seu mercado. Essas medidas vão provocar um impacto inflacionário ali nos Estados Unidos. Esses preços vão ficar mais acentuados. Então, demonstrar isso, colocar os nossos contrapartes também ali, que se beneficiam das importações feitas a partir do Brasil, acho que é fundamental. É por esse caminho que nós devemos buscar deslindar essa situação. Deputado, a gente acompanhou que essa solução encontrada pelo governo federal envolve o uso desses recursos que estão disponíveis em fundos, né, da União ou junto ao BNDES, mas alguns desses fundos, né, vão precisar desse incremento adicional de 4,5 bilhões de reais, né, como eu mencionei anteriormente. Eu queria entender o que esses fundos eles representam, por exemplo, acerca dessa imobilidade orçamentária que a gente acompanha no país, né? Para dar, inclusive, uma resposta rápida, como a gente acompanhou, como a gente acompanha que agora o governo tenta fazer, e como acompanhou, por exemplo, durante aquela crise das chuvas no Rio Grande do Sul, né? Que o governo teve que usar, por exemplo, um recurso que era a edição de crédito extraordinário. Eu queria entender exatamente se isso não levanta exatamente a discussão sobre esse engessamento das contas públicas. Olha, nós estamos falando do fundo de risco ao comércio exterior, por isso que eu estava lendo aqui para dar a palavra exata, o FGI solidário, nós estamos falando do seguro de crédito à exportação. Então, são instrumentos que seriam aí incrementados com novos recursos para poder fazer essa linha de apoio que nós aprovamos aqui. Você coloca uma discussão mais complexa, mas muito necessária, né? Eu sou a favor da desvinculação de receitas no orçamento. Nós temos feito um esforço pela reforma administrativa, o mesmo protagonismo que a Câmara teve anteriormente, lá na reforma trabalhista, depois da reforma previdenciária, agora na reforma tributária, nós temos um parecer que vai ser apresentado sobre a reforma agora também administrativa. Aí são medidas mais estruturantes, para nós ter mais flexibilidade, permitindo que nós elevemos o percentual do orçamento destinado a investimento, permitindo o equilíbrio fiscal, que é chave para nós derrubarmos a pressão inflacionária que nós temos no nosso país. Então, realmente é muito importante isso que você levantou, que é aquilo que são medidas estruturantes. E, finalmente, buscar o equilíbrio fiscal não pelo incremento da arrecadação, mas pelo corte de despesa. É por aí que realmente nós teremos soluções mais a médio e longo prazo, que eu estou totalmente de acordo, tão bem levantada aí por você. Conversei aqui com Arnaldo Jardim, vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária e também deputado federal pelo Cidadania, a quem eu agradeço pela disponibilidade. Deputado, muito obrigado por bater esse papo com a gente aqui no Money. Eu que agradeço.
Até mais.